Os melhores momentos para você poder fazer compra de Bitcoin, Ethereum e algumas altcoins para seu portfólio poder crescer são nas quedas. Quando nós temos oportunidades e o mercado tem a todo momento essas quedas que acontecem, às vezes até de 30%, 40%, 60%. E se você tiver liquidez, você consegue gerar boas compras e rentabilizar de forma escalável, né? Uma forma orgânica e extremamente saudável para a tua parte financeira e, obviamente, psicológica. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar como que você pode rentabilizar, ter liquidez e mesmo com o mercado caindo, você consegue ter lucro e valorizar os seus ativos em dólar. Vem com o professor, que hoje o conteúdo tá absurdo para vocês. Então, antes de mais nada, eu já quero aqui indicar alguns vídeos que eu venho produzindo aqui no meu canal com muito profissionalismo e responsabilidade, tá, rapaziada? Eu vou deixar aí no card a playlist completa de DeFi, mas indicando muito assim você assistir o vídeo de Drex que eu fiz aqui no meu canal. Não deu visualizações, não sei o porquê, né? Acredito que eu sei. O YouTube não está levando esse vídeo para as pessoas poderem assistir. É uma vergonha, tá? Normalmente meus vídeos pegam de 500 a 1000 visualizações. Esse não chegou praticamente a 100 visualizações em 2 dias. Então é um vídeo muito importante de você assistir e entender o que é o Drex e como que o DeFi pode fazer você se proteger. E também os vídeos da Pendle que eu fiz aqui para vocês e renda fixa em dólar, tá? Esses vídeos são essenciais para você conseguir criar alternativas, desenvolver alternativas para você poder crescer e principalmente utilizar protocolos descentralizados para você evoluir financeiramente. Domingo agora, eu vou fazer uma live às 17 horas mostrando alternativas de como que o DeFi pode trazer possibilidades. Eu quero trazer essas lives a cada 15 dias ou até semanais, então fica ligado às 17 horas no domingão, eu vou estar ao vivo com vocês. Bom, primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui. Existem inúmeras alternativas com criptoativos para você fazer o seu dólar render mais do que a Selic brasileira. Tá? Então você que está buscando aí, eu quero colocar o dinheiro em real para ter uma segurança, né, para ter uma reserva de segurança para eu pagar contas, para que se acontecer qualquer coisa aqui comigo eu consiga ter, né, uma segurança um pouco maior, você consegue essa segurança também em criptomoedas. É óbvio que sempre vai existir o risco, porque quando você investe em uma stablecoin, você está investindo em uma criptomoeda de uma empresa que é lastreada no dólar, né? Então, a minha recomendação é sempre você investir em criptomoedas mais famosas, como o SDT, o SDC, Ethena, né? A parte da USDE. Professor, como é que eu sei quais são as maiores stablecoins do mercado? Você vem aqui na DeFiama. Eu tenho um tutorial completo no meu canal do YouTube, tá na playlist de DeFi, fica ligado, eu ensino você a usar totalmente esse site, que é espetacular. Clicando em Overview, você vai ter aí então a parte de stablecoins, market cap, e aqui você consegue ver quais são as maiores stablecoins do mercado. Ou seja, quais são as criptomoedas lastreadas no dólar que tem mais liquidez reservada. Então, Tether, o SDC da Circle, a USDE da Ethena, tá? E a DAI. São as 4 maiores criptomoedas de stablecoins do mercado, tá? Então, se você está procurando reserva de qualidade, né? Uma reserva de maior segurança, tente optar por stablecoins maiores. Claro que nós temos inúmeros outros grupos, como vocês podem ver. Tem aumentado muito o número de stablecoins do mercado, tá? Então hoje nós batemos 307 bilhões de dólares de investimento em stablecoins. Hoje pessoas, empresas, instituições estão atrelando seu capital em stablecoins como segurança, junto com a prata, junto com o ouro, né? Então, o que a gente tem visto nos últimos 3 dias é a saída da liquidez de altcoins Bitcoin para o dólar,
para stablecoins e o ouro. Então, nós temos aumentado muito, só para você ter uma ideia, na última semana aumentou 8 bilhões de dólares em stablecoins de mercado. Então, é só ver a questão do gráfico, né, o quanto que ele tem aumentado. Se a gente pega em janeiro de 2024, nós tínhamos 133 bilhões de investimento em stablecoin. Nesse momento, 307 bilhões, tá? Então isso tem aumentado muito e hoje, além da moeda fiduciária real que você usa tradicionalmente, é muito interessante que você sim invista em stablecoins para você poder diversificar o seu capital, não pagar imposto nos investimentos em dólar e conseguir rentabilidades espetaculares, que podem chegar até 45% ao ano. Óbvio que aí você precisa de uma diversidade um pouco maior de stablecoin. Então eu vou começar com o básico do básico em exchanges centralizadas. Eu já falei isso em outros vídeos, tá? Eu tenho rentabilizado aqui na CoinEx. O link tá na descrição para você poder abrir sua conta. É uma exchange centralizada, uma boa exchange, não é uma das maiores, mas é uma boa exchange, está no top 20 do mundo. E ela tá com um rendimento bem interessante de 15% até $1.000, né? Então você pode pôr $1.000 em USDT, $1.000 em USDC, dá mais de 11 mil reais, 12 mil reais, para você rentabilizar 15% ao ano. Vai te dar mais de 1% ao mês no dólar, sem pagar imposto algum, e vai ficar rentabilizando. Nesse momento eu tô com $487, acumulado 2,60, então realmente vale muito a pena. Em um clique você consegue se inscrever aqui, né? Então, alocar o teu capital diretamente para cá em Tether e USDC, que são as duas maiores stablecoins do mercado, tá? Tenho também da Binance, já tem um capital um pouquinho maior aqui na Binance rendendo também. Ele está rendendo 10,21% em USDT no flexível. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Ele está rendendo muito bem, tá? E tem também só que o problema da Binance é a quantidade. É até $200. Mas em USDC ele tá muito legal. Se você pega aqui o Simple Earn de USDC, ele tá valendo a pena até $10.000 e ele tá rendendo, deixa eu ver quanto que ele tá rendendo nesse momento, o APR ele tá um pouquinho menor, 5,79, ele tava 8%, ele já abaixou, tá, pessoal? Então, assim, média de 6%, 7% até $10.000, que é um rendimento razoável, mas pela quantidade de USDC, é válido, são $10.000, né? Então dá para render. Ele estava rendendo quase 10%, agora caiu para quase 6%, tá, pessoal? Então você consegue isso na Binance. Por exemplo, aqui na Max, você consegue 14% também, acho que até $300, 2 dias 600%, então são inúmeras alternativas que você pode utilizar. Todas essas exchanges, se você não tiver cadastro, os links estão na descrição para vocês poderem abrir. Fiquem à vontade, realmente é uma boa oportunidade para você, na centralização, né, em exchanges centralizadas, colocar o seu dinheiro para render em 12%, 7%, 15%, né? Isso realmente é bem interessante. O que eu tenho percebido nas últimas 2 semanas é que, como está aumentando o número de pessoas entrando em stablecoin, automaticamente o TVL está aumentando mais. O que é isso? É o Total Value Locked, a quantidade de dólar alocada. Então, se a gente analisa na parte DeFi, as porcentagens de rendimento de staking em dólar estão diminuindo. Então você pega, por exemplo, aqui, ó, na Aave, né, que é uma grande plataforma, a maior plataforma DeFi do mercado, na Base, você consegue colocar para render a 4,87%. Só para você ter uma ideia, estava 10% há 2 semanas atrás. Então isso mostra que a quantidade de pessoas que estão colocando em staking, né, que estão alocando dólar para poder rentabilizar é muito maior. Então a distribuição de renda é o que nós chamamos de APY, né, que é o pagamento anual, ele está baixando no mercado geral, seja centralizado ou descentralizado. Então está abaixando. A média aqui na Aave de rendimento em USDC é de 5 a 6%, tá, rapaziada? Então você consegue colocar aqui, ó, em supply, não precisa colocar em empréstimos borrow, né? Você não precisa pegar um empréstimo descentralizado, você pode colocar diretamente da sua carteira a stablecoin, tá? Então, olhando de todas aqui, né, pessoal, Optimism também, se a gente olhar na categoria stablecoin,
nós temos rentabilidades girando em torno de 4,60, 5,50. Não é uma rentabilidade muito alta, mas na minha opinião vale a pena, porque ela é acima da inflação americana, que é de 3% mais ou menos, é o dobro da inflação, e ainda você não paga imposto. Se você fosse comprar dólar e colocar para render tradicionalmente, como moeda fiduciária, você ia pagar mais de 20% de imposto anual. Aqui não, aqui você não vai pagar. E na questão da centralização tradicional, né, em termos de APPs, o dólar jamais renderia o dobro da inflação norte-americana. Então, na minha opinião, vale muito a pena. Tem essa plataforma que já é uma DEX um pouco mais desconhecida. A liquidez dela é bem menor que a da Aave, então o risco já aumenta mais. É a Moonwell. Eu testei ela e vou ser bem honesto com vocês, eu não gostei muito. Porque o APY, ele altera muito. Como a liquidez dela é menor, então o APY tem hora que bate 12%, 15%, mas tem hora que bate 3%, 4%. Então, na média, a Moonwell ela tá rendendo de 6 a 7% ao ano. Ela tá rendendo mais que a Aave, mas na minha opinião, o risco-retorno é muito, muito alto. Então, colocar um capital muito grande dentro de uma DEX menor é um risco que você está correndo. Mas legal, dá para fazer na Optimism, na Base, gastar pouco com taxa e diversificar e separando aí, né, os rendimentos para você. Mas onde eu quero chegar hoje aqui? É na Pendle, tá, pessoal? Na minha opinião, a Pendle hoje é a plataforma que você tem à sua disposição no DeFi. É uma grande plataforma, onde você pode rentabilizar com renda fixa em dólar, que pode chegar a mais de 45%, como é o caso que eu falei com vocês em vídeos anteriores. Eu fiz aqui um tutorial completaço, que normalmente o pessoal cobra para mostrar, e eu fiz de graça. Esse vídeo aqui, pessoal, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse, ó. Pendle, tutorial completo. Expliquei como a Pendle funciona. Mostrei como colocar em renda fixa acima de 40% de graça para você aqui no YouTube, tá? Então comenta, deixa o teu like, compartilha, deixa tudo aí em dia, né? Para o YouTube poder mostrar o meu canal para as pessoas. Lembrando mais uma vez que eu sou professor de mentoria, eu tenho um curso DeFi, respiro isso, realmente é algo que eu entendo muito. Então, se você precisar de qualquer dica ou opinião, entra aqui nos comentários, tem meu grupo do Telegram aberto, tem WhatsApp com especialista, tem e-book gratuito para você baixar, mentoria e curso para você poder comprar. Tudo à sua disposição, fechou? Bom, então aqui na Pendle, você tem sim a opção de poder rentabilizar na queda do mercado. Por quê? Porque você pode fazer uma estratégia chamada de PT. Eu sei que essa sigla não é muito interessante, pelo menos para mim. Mas o que significa isso? Você entra com uma estratégia de renda fixa no valor que está aquela stablecoin. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se a gente analisar o mercado nesse momento, a WestDAI, que eu fiz aqui uma análise de PT, nesse momento ela está pagando 31,88%. O que significa isso? Quer dizer que o pessoal, né, as pessoas que hoje estão aqui disponíveis dentro da Pendle para fazer a liquidez, para iniciar a parte de liquidez dentro desse ativo SDAI, elas estão almejando ter um rendimento de 31,89%. Quando eu entrei a 40%. Então, resumindo, o mercado abaixou 10% do que eu entrei semana passada. Automaticamente, quando eu entrei ao preço de 40%, eu entrei como uma renda fixa, como se fosse uma ação, como se fosse uma ação de uma empresa, um LCI ou um LCA, um sistema pré-fixado a 40%. Então eu investi o meu dinheiro na USDAI, rendendo 40%, e que no final dos 39 dias, quando eu entrei, vai me pagar esse resultado, né? Não que em 39 dias ela vai me pagar 40%, mas ela vai me pagar proporcionalmente isso. O 40% é no ano. Então, em 39 dias, ela vai me pagar em média de 3%, né? Então, quando eu entrei, se eu esperar até o final desse contrato, que são 39 dias, já foram alguns dias, né? Eu vou ter essa rentabilidade para mim.
eu vou conseguir ter os meus 40%. Mas, professor, mas caiu o rendimento. Por que que caiu, pessoal? Caiu o rendimento porque o mercado ele está volátil. Se o mercado está volátil, a porcentagem de rendimento da USDA ela diminuiu. Quer dizer que tem mais pessoas tentando essa rentabilidade e o TVL aumentou muito. Então, se eu entrei em renda fixa, eu estou me dando muito bem. Porque se eu comprei um rendimento a 40% e nesse momento está pagando 31,86, eu posso lucrar com essa queda aqui. Então quer dizer que nesse momento as pessoas estão pagando para entrar a 31% e eu paguei para entrar a 40%. Então mesmo com o mercado caindo e desvalorizando o APY, eu, como entrei na estratégia de renda fixa que é a APT, eu estou lucrando. Eu estou lucrando nesse momento quase 9%. Por quê? Porque o meu pagamento é em 40% e não 31,86%. Da mesma forma que se o mercado subir acima de 40, eu vou estar perdendo. Eu vou estar mantendo 40, mas se ele estiver pagando 50, eu estou perdendo 10%. Então, como é uma forma interessante de você pensar aqui dentro da Pendle, é que ela funciona como um sistema pré-determinado de porcentagem de lucro anual, né? Então, é como se eu comprasse uma carta ou uma ação de uma empresa ou qualquer investimento e que seja pré-fixado naquele valor e que eu espero chegar na data de vencimento e vendo. Então, mesmo que esteja 15% o dia que vencer a minha compra, eu vendo a 40%. Então, o meu lucro é muito maior do que o mercado vai estar disponível, né? Como eu estudo muito e eu percebi que a rentabilidade estava muito alta, eu jamais entraria em YT. Porque a estratégia YT ela é o contrário disso. É uma alavancagem aonde eu espero que o mercado suba a porcentagem e eu lucre muito mais. Como já estava 45%, o que eu pensei? Bom, a chance de cair é muito alta, então eu vou entrar em PT, vou me proteger, vou manter 40% ao ano, mais as rentabilidades extras que me dão na Pendle, e eu espero vencer o contrato e eu consigo rentabilizar. Então, resumindo, eu consigo ter um rendimento de 40% ao ano, mesmo o mercado caindo, e se cair cada vez mais o APY, eu estou lucrando cada vez mais em relação aos outros que estão entrando agora. Então, se eu quiser entrar agora, nesse momento, com a estratégia PT, eu vou pagar 31,88%. Se amanhã voltar para 45%, eu estou perdendo, porque ela subiu 15%. Mas se ela cair para 15%, eu mantenho nos meus 31,88%. Então, são estratégias que você pode usar na Pendle como sistemas pré-definidos de porcentagem anual para você conseguir rentabilizar também o seu dólar. Claro, isso daqui precisa estudar muito, precisa entender demais, e óbvio que eu ensino tudo isso para os meus alunos da maneira mais profunda possível nas mentorias e cursos, para eles poderem usar os melhores protocolos, as melhores porcentagens e as melhores estratégias que tem no mercado. Então, por exemplo, aqui em Dashboard, se a gente analisar o que eu tenho à disposição, repare que um SDAI na PT, né, na ativação PT, na posição PT, que é de renda fixa, eu estou lucrando em underline. O que significa isso, né? O underline. Isso daqui é o rendimento atrelado ao SDAI, tá? Tá me dando 13,25, 1% de rendimento já, e no dólar ela tá um pouco negativa. Professor, por que no dólar está um pouco negativa? Porque o mercado está volátil, ele fica alterando o valor em relação à liquidez, e eu tenho que esperar até o vencimento do meu contrato para ter a positividade do USD em relação aos 40% anuais, tá? Só que olha que bacana, em determinados momentos, se o mercado cai muito o gráfico de rendimento, e aqui sobe muito o USD, e eu posso vender antes do tempo. Então também pode ser uma estratégia de eu sair antes do vencimento se o mercado caiu demais. Porque se o mercado cai muito, automaticamente, como o meu rendimento é de 40%, eu posso estar lucrando bastante. Para você ter uma ideia, ontem eu estava com 20 dólares aqui quase de lucro e eu poderia ter saído para poder me proteger e poder vender a 40%. Eu decidi não fazer isso.
eu vou esperar o vencimento, tá? Mas são estratégias que você pode fazer dentro da Pendle. Já essa estratégia aqui, ela não é para isso. Essa de TUSE é em relação ao airdrop da Pendle. Então eu fiz uma liquidez, então o LP ele já é uma estratégia de liquidez para você colocar um pouco lá, né, de YT e bastante de PT, e ao mesmo tempo participar do airdrop da Terminal Finance. Então, como você pode perceber, eu estou participando aqui e estou coletando underline também, né? Então eu consigo coletar airdrop e underline diretamente na Pendle. Então, se eu pego underline, tá mostrando aqui que na USD eu estou rentabilizando e também estou rentabilizando média de 6% de TUSE, né? Então ele está nesse momento girando em termos de 6 a 7%. Então, e o underline está nesse momento 2,5, né? A Ethena diminuiu bastante o APY dela. Quer dizer que mais pessoas entraram na Ethena para rentabilizar o dólar, então está caindo nesse momento. Então, essa estratégia é para airdrop e rentabilidade, e essa estratégia é só exclusivamente para rentabilidade anual no dólar, 40% ao ano e lucrando com a queda de mercado. Olha o nível do conteúdo que eu estou trazendo aqui para você. Dá essa força. Outro vídeo que eu fiz aqui é ensinando como participar da Terminal Finance, tá? Eu ensino para você como participar do airdrop e ainda ter rendimentos no dólar que passam de 9% ao ano. Então você consegue ter rentabilidades que chegam a 9, 10% ao ano e ainda participar do airdrop da Terminal. Assistam esse vídeo, ele é muito importante para vocês. E o link para você participar do airdrop da Terminal está na descrição. Vale muito a pena, é um baita airdrop e ainda você vai estar rentabilizando muito. Lembrando que se você entra nesse tipo de airdrop, você tem 60 vezes de produção de airdrop da Terminal, 50 vezes de produção de airdrop Ethena, mais o SDE. Vale a pena você separar um capital para ter essas liberdades financeiras e rentabilizar tudo isso que eu estou falando aqui para você. Espero que você tenha gostado, fiz com muito carinho esse vídeo e eu aguardo você aqui na próxima. Um forte abraço, tudo de bom, valeu. Tchau, povo rico.